Meu nome é Daniel Alves Pena e no estudo de hoje nós vamos falar sobre presbítero. Essa palavra existe na Bíblia original? Será que no grego existe essa palavra? Será que Paulo realmente se encontrou com presbíteros? Será que existia presbítero na igreja primitiva? É sobre isso que nós vamos estudar no estudo de hoje. Segue aí slides e comprovações das teses que serão explanadas por mim. Olá! No estudo de hoje nós vamos fazer uma reflexão partindo a princípio da carta de Efésios capítulo 4, verso 11, que tem a seguinte frase: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Em algumas traduções está mestre. E a pergunta que vou fazer, que vai ser a base desse estudo, é a seguinte: por que não, dentro dessa concepção de Efésios 4:11, por que não existe a palavra presbítero nesse contexto? Correto? Aqui não tem a palavra. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mas não tem presbítero. Nós temos como base esse senhor aqui, que é uma imagem ilustrativa, que é um ancião. Aonde eu quero chegar com isso? O estudo é de presbíteros a presbíteros. Saiba como surgiu o nome e a etimologia da palavra. Para isso, nós vamos perceber que na tradução da palavra presbíteros aparece como presbítero nos seguintes livros. Em Atos aparece 10 vezes. A carta 1 Timóteo 3 vezes. Tito 2 vezes. Tiago 1 vez. 1 Pedro 1 vez. 2 João 1 vez. E 3 João 1 vez. Partindo dessa síntese, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos ler Atos, capítulo 20, certo? Vou tirar aqui para a gente começar a ter uma linha lógica. Nós vamos começar por Atos 20, 17. Eu estou aqui na nova versão internacional, na versão católica, Atos 20, 17. Percorrendo a página. Na nova versão nós vamos ter a seguinte frase no verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Correto? Na versão católica está o seguinte. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões. E eu faço a seguinte pergunta. O correto seria anciões ou o correto seria presbíteros? Vou voltar novamente para você ver que eu estou direto na internet, nova versão internacional, em português é a versão católica. Na nova versão internacional, a palavra é presbítero, como pode ser visto aqui. Porém, na versão católica, a palavra é anciãos. Nós vamos fazer o seguinte, partir para uma outra versão. Almeida corrigida e revisada fiel e versão católica, Atos 20, verso 17. Na Almeida revisada e fiel está, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Na versão católica, nós já vimos, também é ancião. Então nós temos ancião na versão católica, ancião na Almeida revisada, corrigida e fiel. Porém, nós temos aqui a palavra presbítero, e eu faço novamente a pergunta, é presbítero ou é ancião, como diz a versão católica, ou como diz a Almeida revisada, corrigida e fiel? Não vamos parar por aqui, nós vamos seguir Atos 20, verso 17, porém,
na versão King James Internacional. Nós vamos ter aqui uma palavra interessante, que o texto é esse. Aqui está Mileto. E aqui está a palavra em grego, que é o original da tradução, para presbítero. Nós vamos ver que aqui embaixo tem a palavra elders. E aí nós vamos fazer uma interrogação. Essa é a palavra original no grego. Essa foi uma tradução para o inglês. E o que seria elder em inglês? E aí nós vamos para um bom tradutor do Google e nós vamos descobrir que elders é anciões. Voltando, essa é a palavra grega que compõe Atos 20, 17. Isso é o original. Se você olhar aqui em cima, nós vamos ter a palavra presbíteros na versão em inglês. Porém, o correto seria presbíteros, como está aqui. Presbíteros. Certo? Na tradução, a palavra elder é ancião, assim como usado nos mormons. Os meninos que saem para a rua levam o nome de elder, apesar de não ser anciões, mas eles entendem como função eclesiástica. E aí eu pergunto, ancião, que vem de elder em inglês, e elder, que vem desta palavra no grego, e essa palavra no grego, no original, é ancião, nós vamos chegar à conclusão de que, ao meio da revisada fiel, a palavra foi colocada corretamente. Na versão católica, corretamente. Porém, na versão internacional, que não bate com a versão católica, a palavra já aparece aqui como presbíteros. Espero que vocês tenham conseguido alcançar, né, o meu entendimento. Agora nós vamos sair de Atos 20, 17 para Atos 11, 30. Eu vou fazer isso nos mesmos moldes. Ó. Atos 11, nova versão internacional e versão católica. 11, 30. E o fizeram enviando Saulo ofertas aos presbíteros. A nova versão internacional traz presbíteros. Porém, a versão católica traz anciões. Vamos partir para Almeida Corrigida, Revisada e Fiel. Da mesma forma, 11:30. Que eles com efeito fizeram enviando aos anciões, na Almeida Revisada e Fiel. Na versão católica, anciões. Vamos para cá, Atos 11, 11:30. Novamente nós vamos ter a palavra anciões, que em inglês é elders, que nós vamos ver na tradução que elder do inglês para português, nós vamos ter a palavra ancião. Certo? Vou abrir um outro tradutor aqui. Eu vou pegar esta palavrinha aqui e vou colocar aqui. Observa que não mexi em nada, simplesmente do grego vem para idoso e não presbítero. Correto? Ó, elder, ancião, idoso, pessoa de idade. Vamos avançar. Já fomos para os 11:30. Vamos para Atos 21:18. Primeiro aqui. 21:18. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros.
Isso é a Nova Versão Internacional. Porém, na versão católica, no dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciões. 21:18. Aqui de novo. Vamos para o 21:18. 21, verso 18. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos anciões. Verso 18. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde estavam todos anciões. Aqui, Almeida, revisada, corrigida e fiel. A Nova Versão Católica. 21:18 aqui. 21:18. Por que eu estou nesse site? Porque eu quero o original da palavra. No original da palavra, 21:18, anciões. A tradução aqui nem traz a palavra ancião, nem presbítero, certo? Voltando. Atos 14:23. Vou começar por aqui. (14:23). A palavra presbíteros ou elder, presbúteros, elder, continua aparecendo. Elder nós já sabemos que é ancião. E essa palavrinha aqui quer dizer idoso ou ancião. Logo, o 14:23 e havendo-lhes por comum sentimento eleito anciões. Em cada igreja constituída anciões. Anciões. A Nova Versão Internacional 14:23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Na versão católica, designaram anciões. Na Almeida Corrigida e Fiel, anciões. Na versão católica, anciões. Na King James, elder, em inglês, ou presbúteros. Correto? Presbúteros, que quer dizer elder, que é ancião. Bom, se eu continuar até aqui, a gente vai encontrar as mesmas alterações, ou seja, a Nova Versão Internacional trocou a palavra ancião do original, que no inglês é elder, ancião ou idoso, e colocou o presbúteros na transliteração, que aí não é tradução. Transliteração é quando você pega uma palavra e adequa ela ao contexto do linguajar de cada país. E nessa transliteração, na hora de trazer conforme a tradução, colocaram presbúteros para presbíteros, porém presbúteros num bom grego é ancião. Vou sair de Atos para não ficar grande, extenso e chato o vídeo. Vou colocar aqui, 1 Timóteo 5:19.
Primeira carta a Timóteo 5:19. 5:19. Espero que vocês estejam entendendo. Não aceite acusação contra um presbítero. Nova versão internacional. Vou subir para você ver, ó. Nova versão internacional. A versão católica ao lado. A tradução é: não receba as acusações contra um presbítero. Você vê que aqui já ficou igual, certo? 1 Timóteo 5:19. Vamos ver na Almeida. 1 Timóteo 5:19. Não aceite essa acusação contra presbítero. Aqui a nova versão, a versão de Ferreira de Almeida já colocou como presbítero. Não receba acusações contra um presbítero. Já há uma alteração da Igreja Católica. 1 Timóteo 5:19. Vamos ver na NVI. Primeira Timóteo 5:19. A palavra original é essa e continua original no grego. Foi alterada na João Ferreira de Almeida. Foi alterada aqui, ó. Não aceite a acusação contra presbítero. Aqui foi alterado. Aqui foi alterado. Porém, no grego, a palavra continua sendo a mesma. Presbúteros. Que é, em um bom inglês, elder. Esta palavra significa idoso ou ancião. Logo, aqui houve alteração. Aqui houve alteração. 1 Timóteo 5:17. 17. Os presbíteros, aqui na João Ferreira de Almeida. Os presbíteros na versão católica. NVI 17. Os presbíteros. Vamos ver no original. A palavra original é essa, ela não pode ser alterada, porque é o que está ali. A palavra é presbúteros, no inglês. Elder, na tradução. Elder, ancião. E esta palavra aqui, que está aqui, é idoso. Logo, o original mantém-se, mas a alteração é feita tanto na João Ferreira de Almeida, quanto na NVI, quanto na versão católica. 1 Timóteo 4:14. 4. Eu vou mudar logo direto, depois a gente só vem passando para adiantar. 4. Já vou adiantar aqui para o 14. Porém não vou lê-lo ali. 4:14. NVI. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética de imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie o carisma que está em ti, que foi dado por profecia quando em assembleia dos anciões. Observa que a NVI alterou. Perdão, porém a versão católica não. 4:14. João Ferreira de Almeida. Não despreze o dom que está em ti, qual foi dado por profecia, posição de mão dos presbíteros. A João Ferreira de Almeida já colocou presbíteros, que seria a transliteração de presbúteros. Não negligencie o carisma que está em ti, que foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciões. Está na versão católica. Vamos para o original. Não negligencie, tarará, titi, pão duro.
a palavra do original a gente não consegue encontrá-la aqui, né? Que seria essa palavra, ó, certo? Mas eu vou pegar a palavra que é essa, correto? Aqui, ó, Elderholt. Vamos trazer para cá e ver o que acontece. Mais velhos, tá claro? Ó, tá claro isso? A junção da palavra Elderholt, mais velho, Assembleia dos Mais Velhos. Tá claro isso? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo. Ó, se eu colocar um S, ele coloca ancião fácil, fácil. 1 Pedro 5:1. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Mesma coisa aqui. Primeira carta de Pedro, 5. Depois nós vamos ver o resultado. Capítulo 1. Portanto, apelo para os presbíteros. Nova versão internacional colocou presbíteros. Está aqui, a nova versão internacional. Ao lado, a versão católica. Eis a exortação que dirijo aos anciões. E eu pergunto novamente, é ancião ou é presbítero? Presbítero é a mesma coisa que ancião? As duas palavras são ambíguas. Nós já vimos que não. Certo? Presbítero é a palavra latina e ancião vem do original grego, a raiz da palavra. Vamos ver João Ferreira de Almeida. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto. Aqui João Ferreira de Almeida já botou presbítero. Aqui a versão católica mantém o ancião. Porém, vamos para o original. E nós vamos ver que logo de cara nós temos essa palavrinha aqui, ó, que eu quero trazer e colocar aqui. Ela não veio. Não sei porquê, mas devia ter vindo. Idoso. Tá fácil de entender, querido, que no original a palavra é idoso ou ancião, tanto que está aqui em inglês. Isso aqui é o texto original em grego, ó. O texto original em grego é esse aqui, ó. Aqui está em inglês, porque essa versão é internacional. Ou seja, se eu continuar, vou dar um salto para não ficar extenso. Tito 1:5. Tito. 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 Tito, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1. Capítulo 1. Verso 5. Nova versão internacional diz: a razão de ter o deixado em Creta foi para que vocês pudessem, em ordem, que ela faltando, constituir presbíteros em cada cidade. Na versão católica está: eu te deixei em Creta para acabar de organizar tudo e estabelecer-se anciões. Tudo isso aqui é Bíblia, tá, irmão? João Ferreira de Almeida. Por esta causa te deixei em Creta para que pudesse, em boa ordem, as causas restando da cidade em cidade, ó, que estabelecesse presbítero, na versão católica, anciões. A palavra no original, do 5, 2, 3, 4, 5.
Qual será a palavra? Passando para a parte embaixo, nós vamos achar esta palavrinha que é original. E eu volto a escala aqui. E o resultado é idoso. Ou elder. Vou levar de novo para lá. Para você não achar que é uma conversinha fiada. Do inglês para o português. Ó. Copiar. Colar. Ancião. Certo? Original. Ancião. Alteração. Presbíteros. Presbíteros não é a mesma coisa que ancião. Correto? A tradução seria presbúteros. Avançando. Vou dar um salto. Tiago para fechar. Capítulo 5, verso 14. Tiago 5,14. Tiago 5. Tiago 5. Tiago 5. Eu vou adiantar aqui e botar o 14. 5,14. A palavra é NVI. Entre vocês alguém está doente, que ele mande chamar os presbíteros. Versão católica na 14. Está alguém enfermo, chame os sacerdotes. Você vê que aqui voou longe, mas muito longe, porque você vai ver que o original não é sacerdote, até porque a palavra grega para sacerdote nada tem a ver com a palavra que nós vamos encontrar lá. 14. João Ferreira de Almeida. Está alguém doente entre vós, chame os presbíteros. Versão católica mantém os sacerdotes, mas o que está no original? O que será que colocaram no original? E nós vamos começar a caminhar e vamos encontrar essa palavrinha aqui. Vou pegá-la novamente e colocar para traduzir. E o resultado é idoso. Se você observar, a palavra é elder em inglês. Por que elder? Elder é a tradução para ansioso ou idoso, que é essa palavra que aqui, ó, no áudio seria presbíteros. Correto? Presbíteros. Essa é a tradução. Correto? Diante de toda essa exposição que foi feita, com todas essas colocações, esse aqui é o presbúteros, o ancião. Logo, presbúteros a presbítero. Saiba como surgiu o nome e a etimologia da palavra. Primeiro eu te dei várias provas para você não contestar a minha narrativa inicial. Esta obra surge para esclarecer dúvidas a respeito do fundamento da palavra presbítero, que encontramos 19 vezes em algumas traduções bíblicas. Em algumas porque nós já vimos que não está em todas. E principalmente nós já vimos que no original a palavra é idoso, né? E que é a função eclesiástica na Assembleia de Deus e Igreja Presbiteriana. Ancião ou presbúteros nas igrejas cristãs primitiva era cada um dos anciões aos quais era confiado o governo da comunidade cristã. Hoje refere-se a um ministro religioso com experiência no manejo da palavra, da Bíblia, cuja função varia de acordo com a diferente denominação cristã. Porém, biblicamente, nós não temos base para presbíteros. Por quê? A palavra é transliterada e não traduzida. Presbúteros é ancião em grego. Agora, presbítero é uma palavra latina que não tem nada a ver com ancião. Certo? A palavra presbútero nada tem a ver com as funções eclesiásticas, sim surgiu em um erro interpretativo do original para adaptação da nossa língua.
A brasilidade ou a transliteração à moda brasileira incoerente da palavra presbúteros, que na realidade nada mais é do que ancião, em sua essência e raiz etimológica transformou-se em presbíteros. Segue fonte da analogia deste estudo. Presbítero no dicionário. Substantivo masculino, sacerdote, padre. Entre os presbiterianos, o indivíduo eleito pela congregação para dirigir e ser o chefe espiritual, superintendente da igreja protestante, ancião, bispo. Você vê que ele é colocado ao mesmo pé, à mesma linha. Origem, etimologia da palavra. Do grego, presbútero. Logo, presbítero não vem do original grego presbúteros, provando o que eu estou dizendo. Aqui nós temos o presbúteros, colocado corretamente. Só que o presbúteros, na tradução, que é esta palavra, nós vamos ter idoso e não presbítero. Então aqui já está o erro gravíssimo, muito grave, que há séculos vem sido utilizado e pessoas têm sido consagradas a presbúteros ou presbíteros que na realidade nada tem a ver com a igreja primitiva. No dicionário Strong, né, na linha 42-45, presbúteros, Strong na concordância. Está aqui a palavra, eu vou pegar a palavra. Isso aqui está no Strong, tá, gente? Se quiser é só procurar no dicionário Strong, vocês vão encontrar. Vou tascar a bichinha aqui. Sênior é o que está lá. Sênior, num bom inglês, o que seria sênior? Aqui não trouxe a tradução direta, porém é um senhor. Um adjetivo. Transliteração, presbúteros. Ó. Definição da palavra elder em inglês, que quer dizer ancião. A definição. Aqui está o texto em inglês e aqui os textos em português. Mais velho, normalmente usado como substantivo, um ancião, um membro do sinédrio, um ancião de uma assembleia cristã. Definição: elder of age, mais velho de idade, a mais velha das duas pessoas, idade avançada, um ancião, um idoso, isso aqui no Strong, tá, gente? Antepassados, um termo classificativo ou no escritório, entre judeus, membros da grande conselho, do sinédrio, e vai por aí fora. Etimologia da palavra: o termo ancião vem do latim antianos, via francês arcaico ancienne, referindo-se à palavra de idade avançada, antigo, velho, venerável, respeitável, sênior. A palavra hebraica equivalente a zaken, que é identificada aos líderes do antigo Israel, quer no âmbito de uma cidade, tribo ou nível nacional. Já presbúteros, traduzido para presbítero, vem do grego, que é esta palavrinha aqui. Vou copiar, vou colar. Aqui jogou como presbítero, mas a colocação da palavra é presbúteros, correto? E não presbíteros, que é uma pessoa de idade, um ancião. A palavra presbítero aparece, a presbúteros aparece 19 vezes. E aqui nós vamos ter todas as colocações. Ó, o original, ó, a palavra aqui escrita, ancião. Almeida Corrigido e Fiel, Milênio mandou Éfeso chamar os anciões, tudo que eu já vi com vocês. Só fiz para antecipar. Todo esse conteúdo aqui é base de um estudo feito com muito carinho, com muita calma, com muita paciência. Espero que você entenda que a intenção aqui não é gerar problema. A intenção aqui é gerar reflexão sobre o que nós andamos estudando a respeito da palavra e o que de fato é verdade no que nós estamos lendo. Este é um elder, um ancião, um presbútero,
que muita gente confundiu e colocou como presbítero. Logo, a consagração de um indivíduo a presbítero não tem nenhuma base legal na igreja primitiva, até porque em Efésios nós vamos ver que eles chamam uns para apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, mestres, mas não tem presbítero. Até porque o ancião era algo local, os discípulos se reuniam e pegavam uma pessoa de certa idade pela experiência, pelo testemunho de vida para tomar conta daquela localidade, daquele grupo de pessoas. Era sempre uma pessoa de certa idade para que não tivesse grandes problemas. Essa palavra ancião, que é o presbúteros do grego, transformou-se na transliteração. Com a palavra presbúteros, fica bonitinho colocar presbíteros. E assim nós temos um monte de presbíteros que são consagrados. Agora, a raiz da palavra nada tem a ver com a igreja primitiva e o que se seguia naquela época. Ou seja, nós temos um novo ministério dentro de uma nova igreja que nada tem a ver com o original grego, com o original da língua paterna em que foi escrita a Nova Aliança, a Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, como muitos conhecem. Correto? Esse é o estudo e a reflexão de hoje. Sei que vai ter contestamento, mas é exatamente para isso que eu coloquei esse estudo no ar, para as pessoas entrarem, dar sua opinião. Eu não vou aceitar muito, eu discordo, não. Eu quero que você coloque alguma coisa para a gente raciocinar também. Faça um vídeo, bota um texto aqui embaixo, dando provas existenciais de que presbítero é uma função eclesiástica que vem da igreja primitiva. Se não for, tem que ver de onde vem essa origem, porque a palavra presbítero no Strong, a definição dela é ancião, não é um ministro. Certo? Isso é o estudo feito. Meu nome é Daniel Alves Pena. Não sou dono da verdade, sei que tem muitos que sabem muito mais que eu e espero que essas pessoas se apresentem também para participar, cooperar com a edificação nossa, né, de todos nós, que todos nós estamos aqui para aprender, inclusive eu. Que Deus possa nos abençoar, que esse estudo venha abrir a mente de muitas pessoas, que possamos a cada dia crescer no entendimento, no conhecimento. Para os que vão colocar aí, meu filho, você tem que orar mais. Eu oro bastante, mas também pesquiso e estudo muito. Até porque o mestre crescia em entendimento, em sabedoria, em tudo. Então não adianta chorar sem tentar entender a raiz. Sou radical, porque eu vou à raiz da palavra etimológica. Sou muito radical? Não. Se eu sou radical, se sente de raiz. Simples. Correto? Então que Deus possa nos abençoar, que a cada dia possamos caminhar em direção à verdade, mas uma verdade do original, não algo inventado por pessoas, para que a gente não possa chegar naquele grande dia e ser enganado, dizendo-se uma verdade quando na grande realidade é uma mentira. Logo, todos os presbíteros deveriam ver esse vídeo, contrastar essas verdades, procurar novas traduções bíblicas, principalmente as mais antigas de 1880, tem algumas traduções. Procure nos códices para ver a raiz da palavra e você vai ver que presbítero não é uma função eclesiástica da igreja primitiva e que nunca existiu na Brit Hadashah ou no Novo Testamento ou na Nova Aliança. A palavra presbítero, o que está escrito lá é presbúteros, que é ancião. Amém? Deus possa assim nos abençoar e até a próxima.